Saúdo a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, a todos os que nos assistem neste dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje examinar as Escrituras a respeito de que existe um só pastor, Jesus Cristo. Nós vamos ler, para iniciar o nosso estudo deste dia, o Salmo 23. A palavra de Deus nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dirija nesse estudo da sua santa e bendita palavra. Nós vemos aqui este texto, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E está aqui relatado tudo o que este nosso sumo pastor, este nosso sumo sacerdote, este nosso Salvador, Jesus Cristo, faz por nós. Ele nos leva ao alimento puro, a águas limpas, protege-nos de todo o perigo, de todo o mal, guia-nos em todos os caminhos para que nada de ruim nos aconteça. No entanto, nós vemos ainda no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 1 ao 17, a confirmação desta palavra, de que Jesus é o nosso único pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aqui está esta confirmação. Eu li até o versículo 11. E nós vemos que se Jesus é o pastor, se Ele é o único pastor, se Ele dá a sua vida pelas ovelhas, como que nós vamos então compreender que hoje existem pastores? Vamos ver ainda no Evangelho de São João mesmo, no capítulo 5, versículos 19 ao 23. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Esse nosso pastor Jesus Cristo não fazia as coisas por ele mesmo. Ele só fazia e falava o que ouvia e via o Pai fazer. Ele fazia tudo. Muitas vezes ele disse isso:
Faço o que vejo meu Pai fazer. As obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. E nós vemos que hoje nós temos essa mesma ordenança. Veja em João, capítulo 14. João, capítulo 14, o versículo 26. Vamos ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, hoje nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Jesus continua pastoreando o seu povo, continua dirigindo a sua igreja, os seus escolhidos, através do Espírito Santo. E vamos ver ainda, no mesmo Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23, a palavra diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como Deus enviou Jesus, Deus enviou o Cristo para salvar a humanidade, para entregar o seu sangue como preço, como pagamento da nossa salvação e de todos quantos o recebem como Salvador. Ele está nos enviando também. Ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não enviou a humanidade para toda a humanidade, porque está escrito lá: eu vos envio, não é? Eu vos mando. Não é para todo mundo. São para aqueles que Jesus separou para fazer a obra de Deus, a obra que ele fazia. E tudo que ele fazia, tudo que ele tinha nele, porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, mas vou para o Pai. Hoje, o que o Senhor nos diz? Vós sois a luz do mundo. Nós é que temos que ser o que Jesus fez, o que Jesus era. Nós é que temos que dar este testemunho, nós é que temos que levar esta palavra adiante, fazer as mesmas obras, sermos imitadores de Cristo, como Paulo também era, e nos aconselhou que fôssemos também. Assim como eu imito a Jesus, vocês devem também imitar a Jesus Cristo, fazendo as suas obras, colocando primeiramente a palavra de Deus na frente, deixando as demais coisas em segundo plano. Então ele nos enviou para fazermos as obras dele. E vamos ver ainda, no livro de Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 até onde o Senhor permitir. O texto é um pouco longo, seria conveniente ler até o 16, mas vamos ver. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, assim como Deus enviou a Cristo, e ele, Cristo, fazia tudo o que Deus, o Pai, lhe mostrava.
fazia tudo o que Deus, o Pai, lhe ordenava e queria. Eu faço sempre o que o meu Pai quer. Eu faço sempre, eu agrado sempre o meu Pai. Assim devemos nós também agradar sempre a Jesus Cristo. Ele nos colocou, Ele nos deu, querendo o aperfeiçoamento de todos, para que a igreja cresça em conhecimento, em sabedoria, em obras e em virtude. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. Então hoje, quem recebeu este ministério, quem recebeu esta ordenança de pastorear, vai ter que pastorear como Jesus pastoreava. Porque não é a pessoa que tem o poder, não é a pessoa que vai fazer o que quer, a pessoa é apenas um instrumento de Deus aqui na terra para fazer a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Então a pessoa não vai dizer o que quer, não vai falar o que quer, não vai fazer a obra que quiser, vai fazer como Cristo fez, o que o Pai lhe mostrar, o que Deus lhe dizer, o que o Espírito colocar no seu coração. Isso é o que o pastor, é o que o obreiro, é o que o evangelista, é o que o profeta vai dizer e vai fazer. Então nós estamos aqui cumprindo também uma ordenança, porque existe um só pastor. E se todos os pastores hoje, que estão sendo dirigidos por Deus, fizerem a vontade de Deus, então nós vamos dizer: o Senhor é o meu pastor, porque eu não estou obedecendo o homem, não estou obedecendo igreja, não estou obedecendo placa nenhuma, direção humana nenhuma, estou obedecendo a Deus que fala através do seu servo, que nos instrui através daquele que Ele colocou para dirigir o seu povo, a sua igreja. Então, quem é o pastor verdadeiro? Ele não foge quando vê vir o lobo. Quem é o lobo? É o devorador, o destruidor, o que conduz o rebanho para a maldição, para a perdição, que veio para matar, roubar e destruir. E muita gente está olhando apenas as aparências, está olhando somente as coisas materiais, se esquecendo que Deus é virtude, Deus é poder, Deus é salvação. Buscar primeiro as coisas de Deus, as coisas celestiais, as coisas do Espírito, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o pastor que é ungido por Deus, que é dirigido por Deus, ele vai te ensinar primeiramente a buscar a tua salvação. Ele vai ensinar primeiramente, a preocupação dele primeiramente é te conduzir ao pasto verde, te conduzir a águas mansas, tranquilas, puras. Ele vai te ensinar a fugir do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai te ensinar a fugir do perigo, vai te ensinar a fugir do pecado, vai te ensinar a fugir de desagradar a Deus. Este é ungido por Deus, porque primeiro o interesse é levar o rebanho aos pés de Jesus Cristo. Então hoje existem muitos pastores, muitos que se dizem pastores, mas consagrados por Deus, ungidos por Deus, são poucos, porque a palavra diz: não tema, ó pequeno rebanho. O povo de Deus não é milhões e milhões de pessoas, como muitos possam estar pensando. O povo de Deus é um povo pequeno, é um povo temente, é um povo que busca boas obras. Lá no passado, irmãos, lá no passado, a primeira igreja que foi formada por Jesus Cristo não tinha necessidade nenhuma, não porque Deus derramou a bênção do dinheiro para eles, quebraram a maldição da pobreza, foi nada disso não. Foi porque aquele que tinha bastante repartiu com aquele que não tinha nada. Aquele que não tinha nada recebeu daquele que tinha bastante e se cumpriu a palavra. Aquele que teve muito não sobrou. E aquele que faltou não passou necessidade. Porque Deus supriu, Deus era tudo em todos. E Deus hoje é o mesmo Deus, tem que ser tudo em todos. E você está buscando o quê? Bênção material? Busque primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esteja aos pés desse único pastor Jesus, porque Ele tem colocado os seus escolhidos na terra para levar a sua palavra de salvação até a tua casa, até o teu coração, até os teus ouvidos.
e você tem ouvido e você tem sentido a presença de Deus aí na tua vida. Não feche o teu coração para este chamado. Sirva verdadeiramente a Jesus. Não se preocupe com homens, com aparência. Busque a tua salvação, santificação, honra, virtude, mas que venha do alto, não pelo teu trabalho, não para que você goze os prazeres desta vida, mas que você faça sempre sim a vontade de Jesus Cristo. Nós vamos, para encerrar, nós vamos ler em Romanos, no capítulo 10, do versículo 11 ao 17, a palavra nos diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitos estão aí dizendo que foram enviados por Deus, mas não estão transmitindo a palavra de Deus. Não estão transmitindo a salvação em Jesus Cristo. Estão transmitindo uma palavra de bênção material. E nós buscamos o que é do Espírito, o que estes olhos não veem, porque a fé não é coisa que se vê, a fé é coisa que se vive. A esperança não é aquilo que se enxerga e se toca, a esperança é aquilo que se espera e tem certeza que vai acontecer. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo revele para você toda a verdade, que você saia da mentira, que você saia do caminho errado e receba a salvação em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.